fácil. Salve, salve, meu querido George! Estamos aqui novamente para mais um Maquinista. Não me peça para falar em inglês que eu vou me atrapalhar completamente, Sem hein? problemas, Até porque o entrevistado é internacional, né? Entrevistado internacional, o senhor, mas hoje é o seu esporte. Não. Hoje, não, peraí, então Eu se só o basquete não é o seu esporte, para tudo. Não, eu fui pro curling. Curling, tá bom. Com a sua careca lustrosa. Imagina no curling. Não imagino. Prefiro não Pela imaginar. Escócia. Pela Escócia. George Hansford, sim. Que mudou, né, agora? Agora é George Rodrigues. Eu sou fake. George, vamos parar de enrolação. Vamos parar de enrolação. Anon de Tudo Melo bom? Neto. Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo ótimo, bom estar aqui com vocês Que mais bom. uma vez aqui. Diretor executivo da NBA, Brasil, Não, América Latina. América Latina. Eu brinco Brasil, que é quase porque eu sou um jogo de brasileiro, War. É quase um jogo de War o cargo do Anon. Putz, Porque cada vez que eu converso com o Anon, ele conquista mais um território. é um podcast de jogos de tabuleiro. Isso. Não, agora é muito contente de adicionar, né, as minhas responsabilidades também o mercado do Canadá, que é um mercado incrível, né, muito interessante, e que ao longo desse último ano eu tive a oportunidade de estar lá, aprender e tudo. Então você cuida de Canadá e América Latina. Exato. Ou seja, só os Estados Unidos ainda não conquistou nesse território Pois das é, Américas. exatamente. Aí falando das... Eu até brinquei, né, que falei, poxa, eu poderia ser, né, head das Américas, mas aí o meu chefe falou, olha só, tem os Estados Unidos no meio do caminho, Tem e como você sabe, tem um, né, tem um pequeno detalhe ali nas Américas. Tem um commissioner, né, Adam Silver, deixa ele, né, mas não, pois é, e o mercado do Canadá é diferente, né, do mercado aqui da América Latina. Nossa, é outro. O Canadá outro... tem aquelas piadas dos americanos com os canadenses, mas é realmente um outro bicho ali. Né? Olha, é um outro. Ia falar um outro monstrinho, mas não é monstrinho, porque vou te falar, o canadense é tudo menos monstrinho. É realmente uma cultura que eu tenho aprendido agora e convivido mais. As pessoas são muito simpáticas. Então, braço aberto para tudo, inclusive falar um pouco, já vou entrar aqui no assunto que me marcou muito agora nesse último ano, né, o poder da imigração lá no Canadá, né, o Canadá foi muito aberto nos anos 60, 70 e continua sendo para a imigração. Então essa geração que hoje está fazendo muito sucesso no basquete canadense são todos filhos, já são nascidos no Canadá, mas filhos, né, de uma primeira geração que imigrou, né, seja da África ou do Caribe, né, do leste europeu, todos eles têm um pezinho fora do Canadá. E ao chegar no Canadá, né, as famílias, o que uniu essas famílias, né, de imigrantes foi o esporte, foi o basquete, primeiro porque ele é jogado indoor, ao contrário do futebol, que, né, você tem lá 6, 7 meses de neve impraticável, né, jogar ao ar livre. Nesses lugares, né, de onde eles vieram, o basquete já era um esporte estabelecido, então foi o que uniu, né, essas comunidades, e hoje o resultado está aí, são mais de 20 canadenses jogando na NBA, e hoje eu diria que talvez a segunda melhor seleção em termos de resultados, né, em Copas do Mundo, e agora nos últimos 4, 5 anos, assim, essa última leva aqui eles têm tido resultados incríveis mesmo, e é isso, né? Então foi muito interessante entender e aprender essa história, e agora com o MVP também, né? O Shai, que é canadense, foi o último MVP da temporada passada, e agora o Oklahoma e o time do Shai arrebentando. A curiosidade, mas que eu acredito que muitas pessoas também tenham. Qual que é o organograma quando a gente fala de NBA? Uhum. Por exemplo, você tem ali os chamados governadores, né, da liga, que são os bilionários. Isso. E como é que é essa estrutura, se você pudesse resumir, para as pessoas compreenderem como é que funciona essa engrenagem? Essa pergunta é ótima, porque ela é muito, né, essa engrenagem funciona de uma forma muito diferente do que a gente conhece aqui no Brasil, como seria, sei lá, o nosso Campeonato Brasileiro de Futebol e outros esportes. Mas então, como funciona? A liga é uma liga independente, né? São 30 times, e esses 30 times têm um representante que, na sua maioria, são os donos do time, chamados governors, não é? Ou governadores, não é os nomes são bem estranhos, né? O nosso CEO é chamado de commissioner, né? Como todos os outros CEOs das outras ligas, né? Então, esse board de 30 nomeia
um CEO, o Commissioner, que hoje é o Adam Silver, e ele toca a liga, né? Então ele toca todos os direitos da liga inteira, né? Os acordos de mídia, por exemplo, né? De conteúdo de mídia, são todos eles unificados, né? É a liga que toma conta disso, não são os times. Aí, para complicar um pouquinho a história, né? O time comanda o seu direito na sua cidade, para facilitar, de novo, porque acho que são 50 milhas, então às vezes é um pouquinho mais do que a cidade, às vezes um pouquinho menos do raio, né, que ele tem, mas ele comanda somente os jogos que são transmitidos localmente. Todos os jogos que são transmitidos nacionalmente e, né, para o resto do mundo, a liga é que toma conta disso. E aí eu vou entrar aqui na nossa atuação, né, o que a gente faz, então, aqui na América Latina, ou no Brasil, no México, no Canadá. A gente toma conta desses direitos, né, sejam eles de mídia, licenciamento de produtos, eventos, patrocínio, no mercado local, só que a gente trabalha para a liga, portanto, para todos os times. Então, o Chicago Bulls, ou melhor dizendo, o Cleveland Cavaliers, que tem um interesse enorme no Brasil, quando ele vem para cá, ele não vai arrumar uma loja ele não vai querer abrir, ou não vai poder abrir uma loja do Cleveland Cavaliers aqui, porque quem faz isso é a liga em nome de todos os times, né? Então eles têm uma atuação que vai até uma segunda página. Então eles podem vir aqui, como vem, a gente ajuda eles a abrirem mercados, mas é para fazer uma clínica, ou, né, explorar o mercado desta forma. Até o patrocínio, ele passa também pela liga. Então, independente do time que está indo bem, todos os times se beneficiam daquilo, igualmente, quando você fala sobre o mercado, né, fora dos Estados Unidos. Então aqui, o Chicago Bulls é o que mais vende camisa. Ele não ganha mais dinheiro do Brasil por ele ser o que mais vende camisa. Todos ganham igualmente, né? Isso é uma coisa muito interessante, uma realidade bem diferente da que a gente vive aqui. Que até permite com que seja interesse de todos os clubes que um clube vá mais, vamos dizer, uma franquia vá mais performar Exato. melhor num país, né? E se você acaba ajudando na expansão. Se você tem grandes atletas que estão... É porque hoje realmente todo time, eu não sei, talvez porque eu trabalho lá, né, eu sou um pouco mais, tenho uma visão um pouco mais, tenho uma visão um pouco mais positiva disso, mas eu acho que todos os times têm uma história, por exemplo, tem um grande jogador. E já falei aqui, mas vou repetir, né, o Oklahoma City, né, Thunder. Quando eu entrei na liga, era um time que não performava muito bem. E o ano passado foi campeão, isso em menos de, 10 anos, né? E tantos outros. O Golden State também não era incrível, né? E teve aí uma era ali. Numa era, né, agora recente, muitos campeonatos, o próprio Raptors. Então, assim, é uma coisa muito interessante de você ver que realmente o que se preza dentro da liga, e eu acho que é igual para as outras ligas americanas também, é você ter uma equidade de forças, né, de você nivelar, né, claro, um nível muito alto, porque todo mundo também só pode gastar a mesma coisa. Claro que uns vão além, né, do teto salarial, existe um teto salarial, alguns vão além, mas não é isso que dita, né, qual time será melhor. De novo, o Oklahoma City Thunder é um time considerado pequeno, de um mercado pequeno, né? Ele está longe de ser, eu acho que ele não está nem entre os 10 com a maior folha salarial, no entanto foi campeão, né? Claro que estou tentando fazer muito paralelo com o futebol, porque é diferente, são 5 jogadores versus 11, tem todas outras questões que envolvem, mas é bem interessante você ver isso, né? E você ter esse equilíbrio de forças. Porque às vezes, voltando aqui para o futebol, né, às vezes a gente acha, poxa, mas se fosse, né, se tivesse muitos outros times que fossem menor, tivessem ganhando o Campeonato Brasileiro, será que o Campeonato Brasileiro teria a mesma força? Não tivemos ainda, não vivemos para ver isso ainda, né, mas eu tendo a achar que não, porque vendo o esporte americano que está anos-luz do que a gente está aqui, isso acontece lá, e nem por isso, né, as audiências caem ou são menos interessantes, né, eu acredito que, na verdade, traga mais entusiasmo, né, você realmente perceber que o seu time, independente de qual ele for, ele eventualmente numa janela de 5, 7 anos, se ele for bem gerido, contratar bem, ele pode ser campeão, né. Voltando ali nessa questão dos governadores, né, da liga. Esses 30 donos, eles, como você falou, eles selecionam o comissário. Isso. O comissário é o responsável, em relação a esses 30, a fazer todo o report de como o negócio está caminhando, e esses 30 é que decidem
os rumos do negócio NBA? É assim que funciona? Qual o papel desses 30? Quem dá a diretriz é o commissioner, né? E isso é aprovado, então, no board, né? No conselho né, desses 30. Dos clubes. E aí você tem um desses 30, é o head do board, né? Que é quem tem a palavra mais forte, né? Quem é o head do board. Que, por acaso, é hoje um dos donos do Toronto Raptors. Então, por isso que o mercado também do Canadá é interessante, porque eu hoje tenho contato com uma pessoa que é chefe do meu chefe, né? Que ele é o dono do Toronto Raptors. Então você tem esse board que aprova, né? Mas as diretrizes não é o board que faz, né? Quem é o executivo da liga. Quem fala o que vai fazer é o executivo da liga. Por exemplo, agora um outro tema que está muito quente e muito interessante é a criação da NBA Europa. Sim, né? A gente vai ter, muito provavelmente, eu digo isso muito provavelmente porque pelo tempo que eu tô lá, quando eles botam realmente alguma coisa assim, acontece, não é assim, eles estão falando assim, vamos estudar, né? Mas é um estudar já quase com os 2 pés lá dentro. A gente já pode dizer vamos estudar, né? Já estudou uma questão quando, se vai ser, né? A gente está mirando em 2027, e é aquilo, quando você fala assim, poxa, 27, mas 27 já está quase aí, como é que a gente vai montar uma liga profissional de basquete do nada, né? Mas eu acho que já tem uma NBA, com a né? chancela NBA, que vem uma responsabilidade enorme, né? Muito grande. Falando de marca, Exato. E não é uma coisa que é fácil, né? Não vai ser fácil, mas é que o foco está tão grande para isso que eu tendo a realmente acreditar que isso vai acontecer e é logo, né? Então, mas esse projeto é um projeto da liga, do Adam, né, e da sua equipe, que aí colocam isso para os donos e falam, vamos fazer, não vamos fazer, vocês aprovam, não aprovam, e eles aprovaram, e o que eles aprovaram agora desde a última reunião é isso, então vamos para a próxima fase, que é testar o mercado, ver se tem essa demanda, e a gente tem rápida, né, já claramente a gente viu uma demanda grande de investidores, de times, né, que querem participar dessa nova liga, que será, assim, muito interessante, né? Então, e até dentro disso, eu ia trazer esse tema, porque, na minha opinião, a NBA hoje, óbvio, né? Não hoje, mas ela é uma marca global, né? Isso. E precisa de ampliar mercado, óbvio, né? É um negócio, né? Tem que dar cada vez mais grana para esses governadores e faz parte do negócio e para toda a estrutura. O Álvaro Cota, do NBB, ele escreveu uma coluna muito interessante na Máquina, na qual ele fala da NBA Europa e ele aborda centrado em 3 pontos: econômico, cultural e o técnico. Isso. Né? Porque você tem a Euroliga, lá, né? Que tem toda uma questão cultural, né? Do basquete europeu, que é diferente, né? Exato. Em uma série de aspectos. Quando se faz uma análise como essa, que leva para os governadores e eles falam, não, vamos dar o próximo passo, né? Todos esses aspectos são contemplados nessa análise, porque, por exemplo, você entrar num mercado já que é tradicional no basquete, com suas especificidades, você tem um desafio adicional, né? Como é que você, numa análise estratégica, dentro do que você pode, óbvio, nos passar, como é que você vê essa movimentação olhando todos esses cenários? Olha, eu poderia dizer contar uma história toda que foram abordados milhões de temas, né, tudo isso, e aí, né, depois de vários estudos feitos, né, blá, 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 tem uma questão que é uma questão central nisso. E depois você vai para um segundo passo. Qual é a questão central? O que a NBA percebeu, e isso não é só a NBA que percebeu, isso já é um fato, né, do mercado, é o seguinte, que o basquete ele é muito maior na Europa do que ele consegue apresentar de números, né, dos direitos. Então é quase como assim, pensa no seguinte, você tem um mercado do marketing esportivo e são não sei quantos bilhões de dólares, né? E o futebol tem 90% do mercado, só para facilitar, e o basquete tem 10%. Só que o que ele consegue extrair desse mercado de mídia é 2%. Como pode? Se a gente tem 10% dos fãs, né, e da audiência, né, e do engajamento e tudo mais, a gente sabe que tem 10% do mercado. E a gente só está atraindo 2%, tem um delta grande aí. Né? Então, isso é o principal. Ok, então concordamos? Vamos ver agora os outros pontos para ver se eles caem, né? se eles fazem sentido. Então, uma questão que é bem
interessante e diferente, você tem que entender assim, que na visão do esporte americano, o negócio, não é que eu falo, o negócio vem primeiro, parece que o âmbito esportivo não. Mas eu acho que ele caminha junto. Eu acho que ele não faria sentido se a parte do negócio não caminhasse junto. Se acho fosse que a só NBA uma decisão esportiva, não ia pra Exato. frente. Temos que fazer pelo bem do esporte, pelo bem do basquete. Não é esse o primeiro ponto, né? Eu acho que isso acompanha depois. Mas o que eu vou falar agora? Hoje o basquete da Europa, ele é muito bem desenvolvido, ele é muito bom tecnicamente. Só que o seu centro claramente não está no seu centro econômico da Europa. Muitos times, né? Você tem muitos times bons, você tem time em Israel, você tem time na Sérvia, você tem time na Turquia, na Grécia. Claro que você tem time também, né? Tem o Real Madrid, não sei o que, na Espanha. Mas você talvez tenha um time só na Itália, um time só na Alemanha, nenhum time na Inglaterra, que é o maior mercado de mídia. Entendeu? Então, é esse o aspecto que vai guiar a decisão. Né? Então, eu acho assim, que é possível que a Euroliga se junte, né? A NBA não está fechada, não tem portas fechadas para ninguém. O que a NBA quer é ajudar, né, com a capacidade que ela tem, né, nos muitos anos de experiência de como negociar direitos de mídia, de licenciamento e tudo mais, e tendo essa grande rede, né, de parceiros globais, que traga mais, né, recursos, mais dividendos, né, para todos. Então a FIBA com certeza está dentro desse projeto, não é um projeto independente da NBA, a NBA já está com a FIBA na África, né, a gente montou uma liga na África. Por que montou uma liga na África? A gente tem muito talento que vem da África, mas quando eles chegam na NBA, isso que a NBA percebeu, né? Não está pronto. Ele não está pronto. Ou não está pronto, ou ele está muito machucado, porque não treinou da forma correta, não sei o quê. Então a gente falou, poxa, vamos para a África, tem uma demanda muito grande também dos investidores de explorar o mercado, vamos botar uma liga na África. Agora, não é 2, 3 anos que o negócio vai virar. Sim. É investimento para 10, 20. É o que você falou, né, do Canadá até, né? Mal comparando. O Brasil, quando a gente começou, e você acompanha desde aquele, né, do início, há 13 ou 14 anos atrás, eu tinha uma folha em branco, não tinha uma demanda, olha, você em tantos anos, você vai ter que, né? E a gente já começou com o jogo, olha, mas tem que ter distribuição boa, né? Então a gente fechou no começo lá com a Rede TV, depois com o Grupo Globo e tudo mais. E só agora, 10 anos, né? Aí o Brasil realmente, e o México, mas assim, se torna um mercado dos mais importantes. Mas foi muito investimento, e você só consegue fazer isso, eu acho, né? Porque era uma coisa. Se fosse uma empresa que tivesse aberta na bolsa, já não teria dado certo. Em 3 meses. Os acionistas iam reclamar, já iam reclamar, cadê o. Né? Porque não é assim. Né? Eu brinco com a turma que trabalha, né, comigo, e a gente batia na porta, você conhece, né, muito da turma que está lá até hoje, o Sérgio e tudo mais. Por exemplo, a gente queria ter um álbum de figurinhas, né? Porra, eu adoro álbum de figurinhas. Aí eu quis, a gente tem que ter um álbum de figurinha da NBA. Demorou 3 ou 4 anos, a gente batia na porta, o pessoal, muito legal. Nunca tive uma porta fechada, porque o assunto basquete NBA é muito bom. Então, e Brasil, né, assim, ninguém fecha a porta. Então, sempre tive as portas abertas. Mas para fechar, tipo, um acordo com um banco, demorou 8, 10 anos. Mas todo ano a gente batia na porta de todo mundo. É um processo, e tem que ter paciência. Né? Mas depois que acontece, como é agora o caso, a gente tem os nossos direitos já negociados para os próximos 10 anos. Né? A gente não tem mais jogo para vender, né? Na América Latina e globalmente, que é o nosso maior, né, negócio. Então agora é cada vez mais melhorar e engajamento, né, dos fãs, estar presente de outras formas, né? Mas assim, o direito, que é o grande negócio, isso já está, né, resolvido para os próximos 10 anos. E aí é trabalhar na construção, de marca, é meio que isso, a lógica. Assim, a lógica é você... Às vezes as pessoas falam assim, mas a NFL agora que está, né, chegando aqui com jogos e tudo, tem uma concorrência. A concorrência não é com a NFL nem com o futebol, é com a atenção. Né? É porque se você escolhe assistir um jogo de futebol, você está deixando de assistir a novela. Se você assiste a novela, você está deixando de sair para jantar, né? Ou alguma coisa do tipo. Então, a concorrência
que todos nós estamos, na verdade, não é esporte contra esporte, ou notícia, ou filme contra... Não é. Eu acho, né? É uma concorrência pela atenção. Né? Então, o videogame é né, para a juventude, para uma nova base de fãs, nosso grande concorrente, né, é o Fortnite, é o jogo lá, né, o GTA, né, é o jogo de videogame, né, ou isso aqui, ou é o celular, né, que não está assistindo ao jogo. Mas nem o assistir ao jogo é o mais importante. Como você tem, eu acho, né, e sou eu falando, não a liga, né, mas como você tem um contrato de 10 anos já assegurado, não está dependendo de resultados, né, de bater metas, aí você tende a querer entender mais o que atrai, né? O que faz aquele fã estar conectado com a sua marca ou com o seu conteúdo. E muito disso vai vir por assistir ao jogo ao vivo, muito disso vai por assistir os highlights, né, os melhores momentos no dia seguinte, muito disso vai em apenas gostar da marca e usar essa marca, né, numa camiseta ou num boné. Então você tem vários... E o fã, ele não se distingue melhor ou pior porque ele é um fã que só gosta da marca porque o touro do Chicago Bulls é legal, né? E o outro é melhor porque ele assiste o jogo ao vivo. Não é. O tempo e o investimento é quase que... Entendeu? O fã comprou um boné de R$100 ou comprou o League Pass por R$100 ou ele assinou o Amazon Prime por R$100. São os mesmos R$100 que o fã está investindo na marca. Eu recebo né, a liga recebe esses R$100 de formas diferentes, né, vê margens diferentes. Mas para o fã, na cabeça do fã, ele é fã da mesma forma, né, ao comprar um ingresso para o NBA Park lá em Gramado, né. Então, assim, são várias as formas. Então, o que a gente tem feito aqui, e eu acho que a América Latina, hoje, dentro da NBA, é conhecida como isso, é tentar inovar nessa forma de engajar com o fã. Né. Então, é isso que a NBA House é um grande exemplo disso. O mundo inteiro hoje faz a NBA House. Saiu daqui do Brasil, né, a ideia de a gente ativar desta forma. Né, a gente fez os jogos, mas já tem muitos anos. As pessoas perguntam, né, mas quando é que vai ter um jogo de novo? Eu adoraria trazer logo, mas a concorrência hoje é enorme, né? Assim, da Ásia, do Oriente Médio, da Europa. A gente só tem 30 times e a gente está no momento já que todos os times estão jogando pelo menos uma vez fora dos Estados Unidos, né? A NFL agora vai começar com esse projeto também. A facilidade, eles têm facilidade e têm dificuldades, eu acho, do lado da NFL. Facilidade, eles jogam uma vez por semana. Isso ajuda muito. A NBA joga 3 vezes por semana. Né? Dia sim, dia não, a NBA joga. Então é difícil você viajar tanto tempo, né, e fazer um jogo e voltar. Claro que na NFL também tem muito mais gente viajando. Então a logística é um pouco mais... acho que é mais oneroso para eles, né, um investimento maior, mas eles têm essa questão da semana entre um jogo e outro que ajuda muito, né? Mas a gente tende a voltar, mas assim, no olhar do negócio, eu cito esse exemplo algumas vezes, que é o seguinte: a gente fez os 3 jogos aqui, foi ótimo, mas como a gente vendeu quase na totalidade dos ingressos online, a gente sabe quem veio. E foi no Rio de Janeiro, que ainda é o único lugar que a gente consegue dar a mesma experiência para o fã, que isso também é muito importante para a NBA, como é para a NFL e para outros, né? A gente não pode jogar numa arena diferente do que é o menor ou menos abaixo do padrão, porque a gente está na África ou porque a gente está na América do Sul. O fã, em primeiro lugar, você tem que dar a mesma experiência, ou muito próximo disso. Né? É o conceito da Disney, né? A Disney é Disney em Ibirapuera. Não dá para ir para Ibirapuera. Não tem vestiário, né? Não tem ar-condicionado, não tem suíte. Você não consegue dar experiência. Né? E a gente faz, na nossa região, um jogo por ano na Cidade do México. A Arena da Cidade do México, diria que é contra qualquer uma americana, está top 5, top 5. Assim, é incrível a Arena do México. A gente abre, para você ter ideia, a arena 3 horas e meia, às vezes 4 horas antes do jogo, para as pessoas virem e aproveitar todas as ativações que tem lá dentro. Então é uma coisa assim incrível, mas isso é muito importante. Então, voltando ao Brasil, a gente percebeu que 80%, né, das pessoas que vieram ao jogo 1, vieram ao jogo 2, vieram ao jogo 3. Então, você está falando de 80% de uma arena de 15, 12 mil, 11 mil pessoas, eram as mesmas. E eram aquele fã que veio da Paraíba, do Amazonas, do Rio Grande do Sul. Não vai ser fã de qualquer jeito. Mas ele é o mesmo. A gente não consegue, né, ter uma abrangência maior. E a NBA House trouxe isso. Não só para a gente, como agora para vários mercados. Porque você tem mulher, criança,
mais idoso, menos idoso, né, participando das ativações, fica aberto durante o dia, vira uma balada durante a noite, né, você tem o fã que vai lá para ver o jogo, você tem o fã que vai lá para, né, fazer as brincadeiras. Fazer a brincadeira, né, e então a gente achou que esse modelo, e agora ele está sendo provado em outras partes do mundo, foi um sucesso. Isso não quer dizer que a gente não vai fazer o jogo. Eu adoraria voltar, né, até porque a gente vai fazer 15 anos agora. Vou ver se de repente usar essa desculpa aí com o meu chefe para ver se ele se sensibiliza. Ele teve aí, a gente teve inclusive com o governador, aliás, o governador de São Paulo é um grande fã de basquete. A gente não sabia disso. Ele, quando vai para os Estados Unidos, ele assiste, ele mesmo, ele vai na arena. Tem aparentemente, diz ele, né, que tem uma quadra de basquete ali no Palácio do Bandeirante que ele joga, ele realmente adora. E ele pediu muito pro meu chefe, né, o Mark Tatum, que é o número 2 da NBA, para que a gente trouxesse um jogo, e a gente está tentando, né, ver quando é que a gente acha uma data e uma possibilidade para trazer. Quando a gente fala de NBA, uma das palavrinhas-chave é excelência, né? Sim. Todo mundo olha e fala, é excelência. É. Qual é o processo interno, junto a todos os colaboradores, para que essa palavrinha excelência faça parte da cultura organizacional no dia a dia? É uma ótima pergunta, porque ela está dentro da parte esportiva, como está na parte também do negócio, né? Do esportiva não tem... Olha, se eu te falar que saiu de repente, a gente encontrou, né, um jogador que ninguém sabia, né, no meio do nada, com 22, 23 anos, e ninguém nunca soube e apareceu na NBA, nunca vi essa história. Porque já 12, 13 anos, os bons jogadores no mundo inteiro já estão na mira, no radar. Ninguém chega à toa. Aliás, dizem que é mais fácil chegar do que se manter lá, né? Na NBA, porque a concorrência é muito grande. Mas então, isso se dá desde da base, onde a gente vai olhando, a gente faz muitos, né, camps, né, o BWB, que é o Basketball Without Borders, né, que a gente todo ano reúne os melhores jogadores, né, jovens do mundo inteiro, independente se eles jogam em clube ou jogam, enfim, em escola, né, a gente vai reunindo, e aí que, né, uma história ótima é o Bruno Caboclo, né, que jogou alguns anos na NBA, joga ainda na seleção brasileira, um grande jogador. Ele participava das nossas clínicas de Júnior NBA aqui em São Paulo, ele participou, ganhou um torneio de enterrada, então já estava, né, e aí jogou acho que no Pinheiros, foi no Pinheiros eu acho, e aí do Pinheiros depois foi draftado, mas então isso vem, né, na parte esportiva você tem ali, e na parte de negócios, é isso, é olhar realmente o produto, né, e olhar pelo olhar do fã. Parece uma coisa muito simples, né, e a palavra experiência que está tão batida, né, mas eu acho que a NBA realmente, como as outras ligas americanas, faz isso muito bem, né? O que eu falei da história começa no cuidado, né, da arena, sabe? Os times, por exemplo, tomam multa ou podem até perder a franquia se a arena dele não é renovada de tanto em tanto tempo. É impossível você ir numa arena que está, sabe? As arenas estão ótimas, mas agora mesmo o Clippers, né, está com a arena que foi, né, reformada, é uma nova arena, na verdade. E os outros times, mesma coisa. Então, você tem isso no contrato, né? Então, assim, todo detalhe, né? Seja ele da arena ao negócio, né? Que a gente fecha, tudo tem esse cuidado e um porquê por trás, sabe? Um propósito, que isso faz toda a diferença. Mas, de novo, é um olhar de longo prazo. Eu convido todo mundo que assiste aqui, dá um Google e vai no BAL, né? Que é BAL, que é a Basketball Africa League. Dá uma olhada, dá 10 segundos. Olha 10 segundos o jogo da Liga da África. Nesses 10 segundos, você acha que você está vendo um jogo da NBA. Por que eu digo 10 segundos? Porque se você olhar, talvez, 10 minutos, você vai ver que talvez o talento não é aquele talento que você está... O jogo em si, talvez você não... Né, você fale, esse jogo... Se você é um conhecedor de basquete, talvez você perceba a diferença técnica. Mas da parte visual, do produto que você está assistindo, você não consegue ter diferença. E é uma coisa incrível. E é na África. Mas é esse cuidado. Agora, requer investimento. Né? Não acha que aquilo está sendo pago com a receita que está se gerando ali. Não, mas se você olhar o jogo, as camisas não são camisas de, sei lá, como é que é, de NASCAR, né? Com
como a gente tem, né? 50 É tudo igual, né? Tudo padronizado, a quadra é padronizada, a iluminação né? A iluminação é iluminação como você tem no Madison Square Garden, né? Uma iluminação de teatro, né? Quando está tudo escuro por volta, você só tem o foco na quadra, né? A ambientação, o som, enfim. Assistam e depois me cobrem se eu achar que eu estou errado, porque eu fico muito impressionado e eu falo isso muito aqui, eu sou muito amigo do pessoal da Liga aqui no Brasil, a gente tem uma relação maravilhosa, eu acho que eles fazem um trabalho incrível, assim como a CBB agora, né, tá fazendo também um trabalho incrível de sanar as contas e isso reflete claramente logo na quadra, você vê o resultado que o nosso time agora está tendo, né, tendo resultados maravilhosos nas competições internacionais, enfim, isso tudo tem que andar em conjunto, né? O esporte por si só não sobrevive, né? Assim, ele precisa ter esse respaldo, né? Econômico mesmo, né? De uma gestão boa para ele poder ter um futuro e poder competir. Mas isso também é disseminado para os colaboradores. O time Brasil, aí do escritório da NBA aqui, essa cultura é disseminada no dia a dia. Cultura de excelência. Então tem um trabalho também de cultura organizacional. Né? E eu aprendi, eu continuo aprendendo muito. Hoje acho que eu estou mais numa posição, na verdade, de ensinar do que de realizar. Né? A gente tem um time muito bom aqui no Brasil, no México, em Toronto, que é onde a gente tem os escritórios. Mas eu vou te dar um exemplo. Quando eu entrei, o que eu queria era fazer negócio. Então, assim, quem abrisse a porta e quisesse, né, dar um patrocínio ou fazer uma coisa, eu estava aceitando. Quer dizer, eu estava aceitando, mas eu tenho chefe e eu tenho, né, eu respondo, tem um sobrenome corporativo ali que exato, eu não tinha, né, essa carta branca, graças a Deus, e assim, e com isso eu aprendi muito, porque o pessoal fala assim, não, acho que a marca é legal da NBA, mas será que a gente pode mudar o logoman? De repente fazer ele verde e amarelo? Aí eu falava, claro, ótima ideia, vendedor vamos, ali, vendedor, vamos. Aí a pessoa, não, calma, olha só. Ninguém mexe no logoman, é assim, é assado, e a letra tem que ser assim, é assado. E eu achava aquilo um saco. E hoje eu vejo a importância, essa é a grande diferença. Você proteger a marca, de novo, parece muito simples. E quando você consegue fazer, o resultado vem depois, mas ele vem forte, porque é a marca. Por que os nossos patrocinadores querem? A gente não tem a liga aqui. A gente não joga basquete. Né? O que os nossos parceiros querem com a gente? A associação à marca. Mas se eu lá atrás estivesse mudando, né, o logoman botasse ele de cabeça para baixo, com cor diferente, não sei o quê, para lá, já não teria essa mesma força que continua tendo hoje. E isso vai para as novas gerações também, Arnon? Como é que é esse trabalho para levar as novas gerações à NBA? Isso a gente sabe, né, de novo, é simples, mas requer investimento e atenção, que o melhor investimento que você faz, né, é botando as crianças, meninos, e o basquete é maravilhoso por isso, que meninas e meninos jogam, e jogam juntos até 12, 13 anos, né, joga bem junto, isso facilita, né, mas é basicamente disseminar a prática. Né, então, por quê? Porque quem pratica um esporte, seja ele qual for, tá falando aqui do curling, né, se você pratica o curling desde que você é jovem, você, mais velho, você vai catar o curling em algum lugar, você vai assistir o curling, entendeu? Então a gente sabe que quem pratica vira fã. Agora, de novo, é um investimento de longuíssimo prazo, porque você está investindo lá a botar uma bola na mão da menina que tem 8, 9, 10 anos, para esse menino ou menina virar um consumidor da NBA com 20 e tantos anos, né? É um investimento de longo prazo. Converter talvez depois de 10 anos. Converter muito, muito depois. Ou ao longo do tempo, através dos pais e tudo mais, mas mais difícil. Se os pais não forem fãs também, fica mais difícil. E essa também era uma teoria nossa, né, desde que a gente entrou, que a gente fez uma parceria com a LNB, porque a gente tem convicção de que a gente NBA só cresce com uma liga de basquete local forte. Por que a gente não consegue, hoje a gente não tem uma relevância grande na Índia? Porque a gente não tem uma liga de basquete profissional relevante na Índia. Por isso agora a gente está na África, porque também não tinha, era muito disperso, muito, sabe, tem um time aqui, um time ali. A gente está tentando fomentar, né, o ecossistema na África, porque é a população que mais cresce no mundo também, né? Fora ter talento lá, é uma população que vai consumir, mas não é agora. É daqui a 10, 15, talvez 20 anos.
né? Mas a gente está olhando isso. Então, o que a gente faz, né, para responder a sua pergunta assim, claramente, a gente tenta ao máximo trabalhar junto com as ligas, os times e a confederação, dar a nossa contribuição de marca, porque eu acho que é isso que a gente traz, porque os times fazem um belo trabalho, a confederação faz um bom trabalho na base, mas o que eu acho que a gente ajuda é com a marca, porque a marca brilha o olho da criança. A criança consegue identificar, né, já o que é o Lakers, o Bulls, né? Então, quando a gente traz essa marca para ajudar na prática, eu acho que é isso que, né, na prática do esporte, eu acho que a gente ajuda muito isso, e a gente tem feito, acho que um ótimo trabalho aqui com relação a isso. A nossa escola de basquete no Brasil é a maior do mundo, a gente tem mais de 230 escolinhas de basquete, NBA Basketball School, essas são pagas, e também a gente vai nas escolas públicas e a gente capacita os professores porque às vezes não tem nem professor de educação física, né? Professor de história que dá aula de educação física, mas seja lá quem for que dê a aula de educação física, a gente capacita essas pessoas a darem uma aula de basquete, porque senão é aquele negócio, né? Joga bola de futebol, né? E deixa as crianças, e a gente tenta com isso, porque a gente viu que eu, por exemplo, quando entrei leigo na história, achava assim, o problema é quadra, não tem bola. Não, você pode ver, qualquer quadra pública tem, né, tem a quadra de basquete lá. Pode ser que não tenha mais o aro, né, mas tem. Então, por que eu digo que isso é uma grande vitória? Porque na Índia não tem. Então aqui a gente tem. Né? No México, por exemplo, tem mais quadra de basquete do que campo de futebol. Olha que coisa interessante. E no México, o time, você não sabe do time de basquete do México e tudo mais, mas joga-se, né? Tem lá, tá na cultura. Mas eu acho que é isso. A atenção para essa nova... para os novos fãs, você tem que ir lá na base, tem que dar a bola e ensinar como é que joga o esporte. Não necessariamente para vir a ser um jogador da NBA, isso é o menos importante. É que acompanhe, que jogue e tenha uma vida saudável. Então, no final das contas, tudo isso que a gente fala do negócio, mas o que a gente vende né, o propósito é disseminar, né, uma vida saudável para as crianças. Isso é sempre uma ótima mensagem para se ter. Pelo que você comentou, fica muito claro aquilo que a gente já até recebeu em outras entrevistas aqui, né? Quando a gente fala do mercado americano, existe um ambiente colaborativo, né? Uhum. Que aí você falou, é super importante que tenha uma liga forte de basquete no Brasil, porque é óbvio que ela fortalecendo o basquete, ela fortalece a NBA e retroalimenta todo o ecossistema. Essa cultura colaborativa, né? Que é muito típica ali das ligas americanas. Uhum. Quando a gente fala aqui do basquete no Brasil, você ainda vê uma estrada a ser percorrida para que esse ambiente colaborativo ele seja cada vez mais forte, ou isso já está muito presente quando você conversa com a Confederação Brasileira de Basquete, quando conversa com a Liga Nacional de Basquete, já tem-se a clareza da importância desse ambiente colaborativo, de trocas, de experiências? Tem. Isso está claro já? Está claro. Eu acho que a Liga e a Confederação, cada uma tem o seu papel, e eu acho que está claro para as duas, e a gente, como observador, e para quem está ali para ajudar, né, também eu acho que está claro o nosso papel, né, de novo, de trazer atenção, né, através do melhor basquete do mundo, né, trazer essa atenção para o esporte e para a prática, né, do basquete aqui. E eu acho, como eu estava falando antes, eu acho que a Liga faz um ótimo trabalho de profissionalização, de estar ali com os times jogando, um campeonato que funciona, que tem começo, meio e fim, né? E o basquete jogado no Brasil hoje, a qualidade técnica é muito boa, né? Está muito acima dos outros países da América do Sul. Me sinto à vontade de falar isso porque eu represento, né, a região inteira. Apesar de ser brasileiro, enfim, sou brasileiro, claro que eu vou puxar a sardinha um pouco para cá, mas a qualidade é muito boa, não à toa. A gente vê os melhores jogadores, né, que não estão na Europa, os argentinos ou, né, sei lá, de outros países, né, do Caribe, e até alguns americanos, né, jogando aqui no Brasil. Então acho que a gente vai bem nisso, na parte esportiva, técnica. Onde a gente tem que melhorar, e aí aquele negócio do ovo ou da galinha, né, é realmente na experiência para o fã. E eu acho que a gente tem uma grande vantagem, porque a gente tem
time de camisa, né, camisa de basquete, né, os Pinheiros, os paulistanos, né, que são clubes sociais, mas que têm uma tradição muito grande, e você tem o time de camisa do futebol, que também ajuda a contar a história e trazer essa torcida que torce pelo basquete como torce pelo futebol, então cada sexta é um gol. Então os gringos, quando vêm aqui, né, assistir, não acreditam, né, porque não é esse tipo de torcida lá na NBA. A NBA é tudo maravilhoso, mas vamos lembrar, para também não falar que só, né, que a gente tem que aprender muito lá. Não, acho que a gente tem que aprender muito com a torcida aqui no Brasil para esporte, porque como não tem uma muleta do animador de torcida, como tem lá, né, que é esse negócio assim, né, vamos agora, todo mundo canta defense, né, agora todo mundo faz assim, todo mundo faz assado, né, tudo uma coisa meio coreografada, né, que funciona muito bem, porque nada ali é por acaso, né, então é um teatro, né, do minuto 1 ao último minuto do jogo. Tá tudo cronometrado, né? Tá tudo. Agora vai entrar tal, né? Agora vai entrar a dançarina, agora vai entrar o mascote, e agora vai dar um pulo aqui, agora a camisa vai voar. A gente tem que aprender com essa parte. Ao mesmo tempo, a gente aqui tem essa questão da torcida que como nunca teve isso, ela teve que se virar de alguma forma para trazer o interesse, né, do público, e ela faz um trabalho maravilhoso, né, de animar realmente, que ajuda muito. O Rodrigo Montoro, ele esteve aqui, né? Da LNB, e ele fala, ele menciona essa questão da experiência, né? Nós temos que melhorar essa experiência. Né? Eles estão muito ligados nisso e fazem um grande trabalho. Olha, um grande exemplo disso é o Jogo das Estrelas, né? O Jogo das Estrelas porque a gente está falando para muita gente, né? Eu gostaria de falar outras coisas aqui que eu não posso, mas com a câmera desligada eu falarei para vocês. Mas é para falar o seguinte, para realmente falar que eles fazem um trabalho muito bom. Muito bom mesmo, né? A qualidade do jogo, tecnicamente, diria que é melhor do que o jogo da NBA, do Jogo das Estrelas, porque lá fica um negócio muito plástico, né? Das enterradas e tudo mais. Aqui é um jogo realmente mais... Eles querem ganhar. É um jogo mesmo. Um jogo mesmo. E as atrações e todo o cuidado que eles têm. Agora, focam no Jogo das Estrelas, aquilo ali, e aí aquilo traz uma esperança muito grande, né? E tem, de muitas formas, se disseminado ao longo da temporada. As finais também são muito legais, né? Muito bem produzido. Mas não tem como eles carregarem o piano sozinho, né? Para todos os jogos. Né? É difícil, porque é muito jogo também, né? E é muito difícil. Mas eles estão fazendo um trabalho, tira o chapéu, porque fazem um trabalho realmente muito bom. E muito disso vem da união, sabe? E que é uma união que eu acho que talvez eu não vejo tanto no futebol. E eu acho que isso faz uma diferença enorme. Então, quando você, né, e ali eles caminham junto. Não é que não tem... Com certeza eles discordam a portas fechadas, mas quando sai todo mundo junto, isso faz uma diferença enorme. Dentro dessa lógica toda que você está passando, claramente, acho que, vamos dizer, o diferencial dos esportes americanos é ele ser orientado pelo negócio, né? Como é que a gente conseguiria trazer ou adaptar essa cultura para o mercado brasileiro? Você tem que ter a visão de longo prazo, né? Tem que ter alguém ou alguns alguéns, né? Que abracem isso, de novo, por uma questão econômica e não por uma questão de benemérito do esporte, né? Porque eu acho que isso tem vida curta, acaba tendo vida curta, mas você tem uma visão de que isso pode, daqui a 15, 20 anos, realmente se tornar uma plataforma de um investimento que vai dar retorno para os seus acionistas dessa empresa ou desse projeto, eu acho que é daí que parte, né? Mais fácil falar do que fazer, mas eu acho, olha, eu realmente acho que agora está acontecendo tanta coisa lá fora, ao redor do esporte, vocês devem estar vendo isso, né? Tanta liquidez no mercado. Eu acho que o esporte, entretenimento, está virando uma classe de ativos em si mesmo, né? Está virando uma classe de ativos, né? Que antes era mais um investimento, assim, era a cereja do bolo para quem já virou bilionário. É legal ter mas não estou aí para os resultados, né? Não, agora todo mundo quer ver resultado, né? E a gente está vendo que as pessoas realmente querem estar juntas, né? Então, as arenas não vão... Você tem um limite, né? A arena não vai aumentar de tamanho, né? Não tem como você ter uma arena... o pessoal até fala, que eu falo desse negócio da arena, traz aqui, a gente joga no Maracanã, ou joga no...
E se chove? Chove, bota no dia seguinte, mas não dá para jogar no dia seguinte. Enfim. Essa lógica não é tão simples. Mas assim. Então as arenas vão ficar do mesmo tamanho, vão estar cada vez melhores, mais preparadas e com mais tecnologia, mas o tamanho não vai passar de 20 mil pro basquete, sabe? Não vai ter lugar para 50 mil. Não vai ter lugar para 50. Então cada vez vai ser algo restrito, né? Que você vai ter uma escassez, e a escassez gera valor, e as pessoas querem estar junto, querem participar daquele momento junto. De novo, voltando para a NBA House. Muitas vezes me perguntei, né? Poxa, mas que engraçado, as pessoas pagam o ingresso para vir aqui para a NBA House assistir um jogo da NBA em pé, né? Quando poderiam estar em casa, no sofá, comendo lá o seu nuggets da Sadia, né? Tomando a sua cervejinha Budweiser, no seu conforto, mas preferem estar aqui com outras pessoas, né? Nesse ambiente. Por quê? Porque é isso, você quer estar junto, né? E eu acho que isso cada vez mais vai ter um valor enorme, sabe? Cada vez mais. Porque a gente se perde no negócio do celular, nas mídias sociais cada vez, mas ao mesmo tempo as pessoas estão se dando conta disso e dando cada vez mais valor do presencial. E o esporte traz isso. Então acho que está num momento muito bom e eu acho que isso vai reverter não só para o basquete, mas para os outros esportes, que esse investimento que eu estava falando, que é o que eu acho que é necessário, vai chegar de alguma forma ou de outra. O que você acabou de citar agora seria o famoso conceito de comunidade na veia? Quando a gente fala de comunidade, do cara tá ali. É isso. Né? Eu faço parte dessa comunidade. A gente está vendo, né, em nichos, né? Mas a gente está vendo, né, da corrida, né, seja da bicicleta, né? Você conhece todos esses nichos, esses grupos, né, que em si só vão crescendo e vão se solidificando. Então é isso mesmo. As pessoas estão cada vez mais querendo essa conexão verdadeira, né? De estar presente. E esse foi um movimento que a NBA meio que antecipou, se a gente pode dizer assim, vem ali, até durante a pandemia, Black Lives Matter, enfim, ela assumiu um posicionamento, tem isso também, você acha? A Liga foi a primeira a parar, né, uma das primeiras a voltar, né, depois, foi um momento importante, né, a Liga entende esse protagonismo que ela tem, realmente do fora de quadra, né, que os seus jogadores, os próprios dirigentes têm uma voz muito ativa e respeitada, né, pelos fãs, pelo mercado. Sim, e assim, essa é uma preocupação. Outra métrica que a gente vê, apesar de a Liga não vender ingressos, são os times que vendem ingressos, né, mas a gente está sempre olhando como estão as arenas, né, se está cheio, se não está tão cheia, mas assim, a média, pra você ter ideia hoje da NBA, diria que é 92%, 94% de ocupação de todos os jogos, né? E aí quando você vai chegando no final, é 100%, mas são poucos times que não chegam a não vender tudo, e tem muito jogo, né? É muito jogo. 40 jogos em casa, são 82, 82, né? Acho que era 82. 40, 41 em casa, é muito jogo para você ir, mas está sempre cheio, né? Eu acho que não são nem as mesmas pessoas, que as pessoas têm compram o assento, né? Mas revendem e tudo mais, mas eu acho que sim, eu acho que a NBA, de novo, as outras ligas fazem um trabalho muito bom, né? O futebol americano tem isso, né? Na cultura de você chegar também muito cedo, né? Fazer o churrasco, né? Na porta do estádio, depois entrar. Então, o esporte tem faz parte da vida do cotidiano, né? De você, e não só na hora do jogo, que eu acho que é isso que eu sinto falta aqui do nosso jogo de futebol, que as pessoas estão tomando a cervejinha do lado de fora, né, da arena, e aí entram perto do jogo, né, e às vezes começa até o jogo, não está todo mundo lá, enfim, porque não tem muita atividade, né, antes. Então acho que a gente hoje, no caso do futebol, a gente está com as arenas, com os estádios maravilhosos, muito modernos, mas quando você olha para, assim, ali dentro, né, a programação é muito baseado dentro das 4 linhas do jogo em Só si, né? trocou a caixa do sapato, o sapato continua dentro lá, velhinho. Mas está melhorando, tá melhorando, e eu acho que o que a gente vê no futebol, né, agora, final da Libertadores, 2 times brasileiros, né, o que eu estava falando um pouco do basquete, mesma coisa, né, nas finais da Copa dos Campeões, né, do basquete na nossa região, os brasileiros, ou são 3, né, no quadrangular final, sempre os times brasileiros estão tendo um protagonismo muito grande. Eu acho que isso é fruto da boa gestão, que, de novo, é tempo, né, para a gente continuar melhorando. Voltando ao ponto negócio, quais são os critérios para definir a entrada de uma nova franquia? Essa é uma ótima pergunta, porque a gente está agora, nesse exato momento, discutindo se aumenta ou não.
Então, de novo, o Adam vai apresentar para o board em breve um plano, e ele ainda não se chegou a uma conclusão econômica se vale a pena ou não, mas passa de novo, volta a essa questão, né? Como você vai colocar agora, vamos falar que você vai aumentar mais 2 times, e vai de 30 para 32. O que acontece? Já o ano que esses times vão estar jogando, ele vai estar dividindo aquele bolo que eu estava falando do contrato de mídia que já foi fechado para os próximos 11 anos, e que foi fechado baseado em 30 times, não em 32. Então, para esses 2 entrarem, o que eles vão adicionar no bolo para que os outros 30 não estejam perdendo? Essa é a conta simples, né? E claro, aí depois, passando essa primeira fase, você vai, mas será que vale a pena? Será que não vai atrapalhar o outro time? Onde é que vão ficar esses times, né? Será que vai estar muito próximo do outro mercado, não sei o quê? Será que vai adicionar outras coisas para a gente? Mas a primeira pergunta, e a mais importante, é a viabilidade econômica para os outros times, né? Que com certeza o valor vai ser maior? Vai. Mas será que vai ser maior ao ponto de ser $1 a mais, representar $1 a mais para o outro time, para os outros 30 times? Entendeu? Entendi. Então essa é a pergunta e os estudos que estão sendo feitos agora, dessa viabilidade. Mas aí, por exemplo, no caminho inverso, você pega uma franquia como o Seattle Supersonics. Sim. Super tradicional da NBA, toma-se a decisão, né, Sim. ou baseado em vários critérios, não, essa franquia vai deixar de existir e vai para outro mercado. A gente até já conversou isso com o Felipe Formiga, né, quando ele esteve aqui falando da NFL. Do tipo, para o público brasileiro, isso, de uma certa forma... Impensável, né? É impensável, né? Essa lógica se baseia, e se você puder, de repente, talvez você vai até reforçar a questão econômica, então, no que se baseia essa lógica para ela fazer sentido? Acho que tem vários pontos e depende de caso a caso, né? Então, um caso pode ser o dono quer vender o time e o comprador do time está na outra cidade, não é de lá. Muda-se. O dono do time não quer renovar a arena. Essa arena não tem mais condições. É obrigado a mudar, né? E um outro caso seria, né, a venda, a arena... E a viabilidade econômica de realmente estar, né, ter uma outra oportunidade realmente melhor numa outra cidade, porque aquela cidade, por algum motivo, seja de novo a cidade ou o dono do time não quer renovar ou não pode renovar a arena, a cidade não tem interesse, né, e tem outra cidade com outro dono numa outra cidade querendo. Agora, isso acontece cada vez menos, né? Eu acho que talvez em algum momento tenha acontecido mais por questão que não estava ainda consolidado os times, mas você falou, esse caso do Supersonics eu acho que é um que eu realmente não sei explicar, assim, sei que acho que teve alguma coisa com relação ao grupo que era dono do time, mas era um time muito já muito consolidado, né, culturalmente dentro da liga. Não à toa, é uma das... Se for aprovada a expansão para mais 2 times, é o que eu sempre escuto, e o próprio commissioner fala sempre, que Seattle é uma dessas possíveis cidades que poderiam receber um time. Né? Porque, por exemplo, você tem ali uma base de fãs já consolidada, né, a partir da tradição que se criou com determinada franquia, e entendendo a mecânica, tá? Do tipo, não, realmente o dono que comprou não é da região, mas fica uma base de fãs ali órfã, né? E que consumia e que consome basquete e tal. Então, tipo assim, olhando de fora e pensando também pela lógica do negócio, e olhando para o fã, fica uma lacuna, né? Com certeza. Mas a boa notícia é que é isso. Já sabemos que tem, né, essa grande oportunidade e que se eles definirem que teremos mais dois times e, né, no curto prazo de tempo, eu tenho a impressão de que esse é um ótimo mercado, né? Outro mercado que a gente
bate muito, e eu falo muito com o Adam sobre isso, né, dele sempre mencionar, e ele realmente tem essa, não sei se seria agora, nessa, talvez daqui a 5 ou 10 anos, mas é a Cidade do México, né, que faz parte do nosso mercado, é a maior cidade da América do Norte, né, é um grande mercado, uma grande possibilidade. Agora, se está nesse nível, né, de possibilidade de investimento, que eu acho que hoje, né, são muitos bilhões, tem essa outra questão também, né, que você vai comprar uma franquia e esse dinheiro é distribuído, faz parte dessa parte econômica, né, ele vai ser distribuído entre os outros 30, né, que vai ser o seu ticket de entrada. Então, não, assim, e a NBA não gosta, por exemplo, eu tenho certeza que teriam vários americanos interessados em ter essa franquia do México. Então não é por falta de dinheiro, talvez não tenha esse dinheiro mexicano, entendeu? Esse um investidor ou dois, né, investidores mexicanos, porque a NBA eu acho que não teria um time na Cidade do México se não fosse com um grupo que não fosse um grupo mexicano, entendeu? Para ter essa garantia de engajamento local. E faz parte da história, senão não faz sentido, né? Você ter os americanos lá, sabe? Ter um grupo de investidores, a NBA não precisa de dinheiro, assim, sabe? Então é um negócio de realmente você engajar, né, o público local e entender que vai ter alguém ali que vai olhar para o basquete, né? E que vai fazer outros tipos de investimento e continuar crescendo, né? Ajudando a liga a crescer naquele mercado. Dito isso, a gente tem um time da D-League, que o Capitanes, que está fazendo um grande sucesso, né, que é a D-League. Não é a segunda divisão, porque não tem, né, ascenso e descenso na NBA, mas é a segunda liga da NBA, né, então hoje são quase todos os times, se não me engano 26 ou 27 times já têm seu próprio time, tem 3 independentes e você tem esse então na D-League você tem 31 times, esse 31º time é o time do Cidade do México, que é a NBA, que é dona desse time. E esse time está indo muito bem. E é um primeiro passo para a gente testar o mercado. É o time da D-League que mais tem público, é o time que mais vende camisa, é o time que mais tem audiência, é o time que quando viaja tem um maior engajamento, porque você imagina o time do México indo para a Califórnia, para o Texas ou para a Flórida, né? Você passa a ser um ponto de contato daquela comunidade hispânica, né, naquele lugar. Então, assim, está tendo um ótimo sucesso. Mas, de novo, tudo que é na NBA não é um negócio, então foi uma ótima ideia, vamos fazer isso semana que vem? Não. Mas eu acho que a gente ainda não consegue nessa janela agora, se é que ela vai ser aberta, mas numa próxima eu acho que o Cidade do México eles vão dizer que estão estudando. Cidade do México. Estamos estudando a Cidade do México. E, Anon, para o Brasil, quais são os planos agora para esse ano 2026 que está entrando? O NBA House, como é que está o... NBA House, a gente volta forte com a NBA House, consolidando aí as lojas da NBA, que são um grande ponto de contato nosso com o nosso público, né? E a parte de conteúdo, né? Agora que a gente se resolveu, né? E a gente tem os 2 grandes parceiros nossos para esse novo ciclo, né? Que é a Disney com ESPN e Prime Video da Amazon, a gente ajudar esses 2 parceiros, né, a cada vez melhorar mais, né, a transmissão dos nossos jogos. O League Pass continua sendo uma grande prioridade nossa. O Brasil é o país número 1 no mundo, né, na venda de League Pass, né? Quer dizer, a gente tem e continuar ajudando ou não sei se ajudando, guiando ou incentivando os nossos fãs, né, nesse funil, né, do fã casual, né, virar um fã core, né, e virar depois um super fã nosso, né? Então a gente fazer parte dessa caminhada dos nossos fãs ao longo do processo e poder prover a eles, né, o que eles se interessam mais, seja o conteúdo, seja através das lojas, dos produtos, né, e prover realmente, continuar engajando da melhor forma. E muito disso se dá do conteúdo que a gente tem hoje o YouTube da NBA, falando do Brasil, você perguntou do Brasil especificamente, o YouTube da NBA no Brasil hoje é o 2º maior no mundo, só perde para o da própria NBA, terceiro, e o Golden State Warriors, mas você tem ideia, o nosso YouTube é maior do que o do YouTube do Lakers, ou do Chicago Bulls, né? E isso
eu acho que muito por conta do conteúdo local que a gente produz com muito carinho, todo dia, né? A gente tá falando aqui, antes da gente começar, a gente tem hoje um estúdio dentro do nosso escritório, né, para produzir podcast, outro tipo de conteúdo também, então a gente dá um valor muito grande, né, para o conteúdo produzido localmente, seja aqui no México e também em Toronto, no Canadá, e isso faz uma diferença enorme. Óbvio, não vamos simplificar, mas no seu olhar, de quem já está há tanto tempo na NBA, David Stern e Michael Jordan, eles foram fundamentais para tornar a NBA uma marca global? Óbvio, você vem com todo, você tem todo ali você vem com todo, tipo assim, um caminhão a reboque, não são, mas assim, eles são, podemos considerar como um ponto de virada, pensando no negócio, na marca. Com certeza. Nos bilhões que se... Isso... O David Stern teve foi ele o grande idealizador, né, da própria liga, quando junta, né, as duas ABA, agora vou me esquecer o nome acho que era NBA e ABA. É isso. E vira NBA, né? Então ele teve essa visão, né, de você realmente... Né, e você com aquilo ali conseguiu efetivamente um monopólio, né, do talento, né, do basquete, né? E aí claro que você tem vários atletas que fizeram história antes do Michael Jordan, mas talvez pelo momento midiático, né, da disseminação do conteúdo ao redor do mundo, né, que talvez as gerações anteriores não tivessem, né, porque a gente recebia aqui os jogos mesmo por videocassete, né? Aliás, o pessoal mais jovem nem deve saber o que é isso, mas a gente recebia em delay, né? Quer dizer, depois de alguns dias, né? A gente não via os jogos ao vivo. Então, nessa época ali, acho que final dos anos 80, quando começa realmente a gente assistir os jogos, Magic Johnson, né? Sim. Com Larry Bird, e aí vem o Michael Jordan e o Dream Team, né? Com o final de carreira dessa geração, e isso traz essa disseminação, né, e vira uma coisa, isso que virou, né, a NBA no mundo. Um outro que eu colocaria nesse mesmo grupo seria o Yao Ming, né, porque o Yao Ming abre essa porta para a China, né, que é de uma importância, diria que globalmente o Michael Jordan para os Estados Unidos, com certeza, não há comparação, mas o Yao Ming para China, Ásia, mercados, né, fora dos Estados Unidos, eu acho que é uma coisa assim muito emblemática, né, pelo tamanho dele, por ser um chinês, né, numa época, sei lá, já estava ali, já estava acabando a Guerra Fria, né, sei lá, eu imagino que tenha muito disso. Eu era, enfim, já não... Eu ainda, né, tinha ali, estava meus 15, 16 anos, mas a minha leitura é essa, né, que tem um aspecto cultural muito grande também, não só da parte aproximação da China esportiva, com exato, Unidos. Ele abre as portas, né, então o esporte tem esse valor muito grande, né, e a NBA, eu me lembro agora quando estava na NBA, eu me lembro disso, o Obama presidente, e ele liga para a NBA e pede para a NBA ir fazer um jogo, não era nem jogo de exibição, é uma clínica de basquete, porque os Estados Unidos estavam abrindo as portas para Cuba, e era a primeira vez que a gente está aqui, eu não sou americano, mas enfim, que os Estados Unidos estava voltando a Cuba, e o Obama pediu para a NBA ser esse elo, né, ser essa forma pacífica de se unir. Exato, né? de estar ali e simbolizar as relações diplomáticas, né, voltando de alguma forma a existir, né? Então, o esporte tem essa capacidade, né? Então, mas eu acho que o que o David Stern fez também foi plantar, né, botar uma bandeira em tudo quanto era lugar, sem olhar o porquê. Só falar, vamos para o mundo. Não sei se isso vai dar certo ou não tem nenhum PowerPoint aqui, ninguém está vendendo esse projeto, mas ele teve essa visão de vamos conquistar, né? Vamos para todo lugar. Vamos botar nossa marca e depois a gente vê o Ele fez isso, ele, né, jogou para ver o que ficava. E aí quando entra o Adam, ele fala, legal, ótimo que isso foi feito, agora vamos ver aonde vale a pena. E vamos focar a fundo. E foi esse momento que eu cheguei, que a gente abriu o escritório, né, no Brasil, no México, na América Latina, e a gente dá uma enxugada no porção de coisinhas que a gente fazia para fazer muito naqueles mercados que realmente a gente via um potencial enorme, no nosso caso aqui, Brasil e México.
E qual a diferença do Anon que chegou lá, começou 2009 que você entrou? 12. Não, 12. É. Pro de agora. Muito mais maduro, muito menos ideias, com um time muito bom, muito forte para continuar tocando, né, isso. E hoje o meu trabalho é um trabalho de gerenciar realmente o time, que foi, hoje nós somos 60. Era isso que eu ia perguntar hoje. 60 entre... 60 aqui no Brasil? Não, Brasil, México e Canadá. Fora assim, são 60 funcionários, né? Fora os temporários e contratados, né? Por exemplo, a parte de conteúdo toda a gente é terceirizado, mas só produzem pra gente, então são mais 50 pessoas, então tem muita gente, né? Então, assim, o meu trabalho hoje é bater o bumbo e ajudar, né, a turma a caminhar, mas a direção já são eles que estão mostrando, e eu só ajudo a abrir as portas. Eu sou hoje o mais antigo chefe de região, né, da NBA. Até pouco tempo atrás eu era o único que falava com sotaque, que não tinha primeira língua em inglês, né, dentro desse grupo. Hoje, agora, a gente tem uma CEO na África, que é africana, enfim, nosso CEO da China é chinês. Mas acho que a diferença é essa, de ter muita experiência, né, desse aspecto, e poder tentar ajudar as novas gerações a caminhar dentro e poder contribuir, né, de alguma forma aqui com o nosso esporte no Brasil, na região. Muito bem. Seu George. Sim. 1h07 já, o cronômetro já fez já teve uns 3 overtime. A gente estourou bem o tempo hoje. Também, né? Que oportunidade. Obrigado pelo momento sempre. A gente sempre está trocando essa ideia e voltando e reformulando aqui os pensamentos. Mas você não pense que vai escapar. Não? Não, o Sami pode ter te preparado para tudo, menos para o que vem agora. Meu Deus do céu. Chegou a hora dele, o inigualável Momento George. Se a gente pudesse fazer uma analogia com o filme Space Jam, que os monstrinhos lá vão e pegam os poderes de cada um dos jogadores ali da NBA. Só que não esqueceram de pegar o do Michael Jordan. Esse foi o problema do primeiro Space Jam. Se você pudesse ter a oportunidade de pegar uma skill do Larry O'Brien, do David Stern e do Adam, qual seria a skill de cada um que você pegaria para levar para sua carreira? Eu acho... Olha... É porque o David Stern e o Adam Silver são tão diferentes, né? Mas uma de um dos três, é isso? Uma de cada um. Uma de cada um. Ele quer formar o Dream Team. Meu Deus. Então, do Larry seria a versatilidade, do David seria a visão, e do Adam seria a paciência. Olha, foi rápido, hein? Nossa! Já de cada líder. Bom, você que sabe. Durante ele falou, já tenho as 3. Mas não foi combinado, não. Essa eu não sabia. Não, então, esse é o problema. Esse é o problema. É um momento que quebra qualquer perna. Quebra mesmo. Pô, sabe qual é um dos meus sonhos, se eu pudesse, ser uma mosquinha para estar nessa reunião dos governadores com o Adam, que você falou de paciência. Não, porque ali deve ser business na veia. Né? Ou não. Então exatamente. Esse é o problema, porque na verdade, se fosse business a ver, tava sossegado. Era mais um ou dois. Pega 30 bilionários e tenta convencer eles a abrirem mão de alguma coisa da convicção deles. Então deve ser uma coisa. É por isso que eu falei da paciência, porque o trabalho, e eu falo isso de uma forma, parece que é simples, mas não é, né? Mas assim, o trabalho do Adam, do commissioner, ele tem que tratar com os jogadores e com os donos do time. Tranquilo. A outra parte, claro que ele trabalha, ele faz muito mais coisas, mas esse é a essência do negócio dele. Nossa. Porque todo o resto, né, o Mark Tatum, que é o meu chefe, que é o COO, ele, né, a parte internacional, não sei o quê, o Adam resolve, mas ele tá tocando, o Mark aqui e o time, né? Mas essa sinergia entre os jogadores e os donos de time, e fazer isso funcionar, isso é o Adam.
Tem que ter muita paciência. Não tem ego envolvido aí, não. Não. E sabe uma coisa que a gente até traz aqui em várias entrevistas? E os jogadores, os atletas, hoje, cada vez com maior clareza sobre o seu papel. Sim. Né? Em termos de... Cada um com seu megafone. Não, de mídia, isso, grana, né? Quanto eu tô valendo aqui, exato, né? Tipo assim, imagina esse jogo. E ele é paciência, mas e você e ele tem um respeito grande pelos jogadores, os jogadores também por ele, também os próprios donos do time, né? Mas eu tô tentando, assim, eu não me lembro de uma ocasião aonde, né, jogador ou dono do time fala mal da liga, né? Ou tenta trazer a liga para baixo, né? Porque tá tendo. Não, atualmente tá super redondinho. É redondo, né? É muito redondo. E isso tem a ver com ele, com a capacidade que ele tem de ter locução, né, com as diversas entidades, né, e de novo, claro, nessa reunião, eu estou em muitas reuniões, mas essa eu também não participo, mas eu imagino o seguinte, que o pau pode quebrar, mas de novo, quando abre a porta que sai todo mundo junto, e isso faz uma diferença enorme, porque se não fosse assim, tivesse um só que tivesse desgarrado, o negócio não caminha, né. Com certeza não é fácil, os times, né, têm tido muita negociação em torno dos times, né, alguns, né, o Lakers foi vendido agora há pouco tempo, o Dallas foi vendido, o Celtics foi vendido nos últimos 2-3 anos, tem mais, tá, que eu estou me esquecendo agora. Então você tem novos donos de times, né, e quando você tem novos donos, você tem novos pensamentos, você tem novas prioridades, você tem, né, então é isso que você estava falando um pouco, né, quem é que define isso, quem é que define o rumo, e esse é o Adam. Né, ele que tem que, eu acho que ele não dá espaço muito para vir muito de fora, porque ele já apresenta sempre até agora, até fechar os contratos de mídia, que foi um negócio, né, você imagina, a gente cresceu quase 3 vezes do dia para a noite, é o mesmo jogo, Não mudou nada, não 3 aumentou vezes, o número de jogo, não 3 vezes nada. O valor, né, então, essa era a grande prioridade. Quando isso foi fechado, você acha que ele não estava pensando já 2, 3, 4 ou 6 meses ou um ano antes de fechar, falar, pô, quando esse negócio fechar aqui, como é que faz para não... Eu vou ter que, né, lança... Aí veio com a liga, né, da Europa, agora a própria expansão, que provavelmente alguns donos de time estão falando, né, a Europa também, ele só canaliza, eu acho que ele faz isso muito bem, canalizar, né, o sentimento do grupo e tentar, né, da melhor forma dar encaminhamento aos projetos, mas a paciência dele realmente é algo que me impressiona bastante. Não, interessante algo que a gente estava conversando antes de começar o podcast, quando você falou que agora tem uma nova pecinha, por exemplo, agora o Lakers foi vendido, os fundos de investimento que estão entrando com suas participações, então imagina, até tem agora mais novo agente nesse jogo de xadrez, mas eles não têm, os fundos, isso é uma coisa interessante, eles não têm acesso aos números, tá? Então eles são investidores muito passivos, mas abriu-se abriu essa janelinha. Não tinha antes, né? Era só pessoa física, no máximo family office, não sei o quê. E agora você tem investidores, né, institucionais. Com a parte muito pequena, e de novo, eles não têm voz ativa. Imagino que não sei até quando, né? Mas né, porque a gente estava comentando que os valuations, né, o valor dos times está tão alto que não tem mais bilionário para poder dar essa liquidez toda, né? Então você precisa e ao mesmo tempo você tem um dinheiro institucional, muito dinheiro institucional, querendo entrar, né? E ter um pedaço do seu portfólio de investimentos em esporte. E o que melhor do que ligas ou franquias já estabelecidas. Seguras, né? Com nomes, que só cresce, tal, né? Tanto que o Eric comentou, né? Com muita precisão, muitos americanos indo, por exemplo, a Premier League. Sim. Né? Os americanos. Exatamente. Porque agora o futebol está começando a se consolidar, mas nesse mercado consolidado, o cara fala, dá para eu ir. Ou às vezes é exatamente isso também. Não tá dando para eu brincar mais aqui, eu vou brincar lá. É isso. E para fechar da minha parte, o Adam, ele tem um mandato? O comissário tem um mandato? Como é que funciona isso? Pois é novo no sentido, né, o David Stern foi realmente o primeiro, né, commissioner, se eu não me engano, posso estar falando errado, tá, mas é porque ele ficou tanto tempo, que na minha cabeça ele foi o primeiro, né, e depois veio o Adam, que já era o número 2 dele. Né, então não é uma coisa... Eu acho que os contratos são de 5 ou 10 anos, tá? Mas nunca é falado e tem sido renovado, e não é uma coisa assim, vai acabar o contrato. Eu, por exemplo, não sei. Eu escutei que foi renovado, mas não sei.
dizer, mas tem um período, não sei qual é, mas não é uma coisa assim tão... Eu acho que ele está muito bem onde ele está, e eu acho que os donos do time não tem nenhuma questão que ele realmente é a melhor pessoa a comandar. Muito bem. Fechou, sensacional, né? fechou. Espetáculo. Obrigado, viu? Obrigado Obrigado a Arnon. vocês. Obrigado. Uma delícia, papo que correu aqui. Obrigado Como se pelo fosse 10 convite minutos. e parabéns pelo trabalho. Acho que vocês, não é porque eu estou aqui, mas é leitura obrigatória para o nosso mercado, né? Toda manhã, ler a Máquina dos Esportes, vocês são incríveis e estão fazendo um belo trabalho. Obrigado. Ouvir isso de você é um troféu. Opa! Né? Diariamente, maquinadosport.com.br. Faça como Arnon, agora eu posso dizer, E assina a newsletter. Assina a newsletter, boa, Arnon. Muito bem, @Máquina Esporte nas redes sociais. Exato. Maquinistas aqui, semanalmente, estamos eu e George. Certo, meu querido? Sim, bora. Até semana que vem, Arnon. Obrigado. 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 Tchau.